Abra sua Bíblia no Gênesis, capítulo 3. O texto do Gênesis é um texto muito interessante. É um texto que conta a história das origens e conta de uma forma muito peculiar. É uma literatura muito característica, porque não foi escrita ano passado, né, nem no século passado, foi escrita há muitos milhares de anos atrás, dentro de uma cultura muito religiosa, muito centrada em mitos, mas muito preocupada também em esclarecer as origens. E uma das origens muito importantes que o texto de Gênesis nos informa é a origem do mal na humanidade. E nós queremos conversar com os queridos hoje à noite sobre o seguinte tema: um vírus perigoso chamado pecado. Nós estamos aí às voltas, com o Covid, e em tese, o Covid é um vírus extremamente perigoso. Ao longo da história nós tivemos muitas pandemias, muitas. E exterminaram milhares e até milhões de pessoas. Mas existe um vírus muito mais perigoso, muito mais fatal. Um vírus que é capaz de matar o seu corpo, a sua alma e te lançar no inferno. O vírus do pecado. Então vamos ler no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ler do verso 1 até o verso 21, é uma leitura longa, por isso eu permito que você fique sentado, porque o respeito não está na postura, está no coração inclinado a Deus, mas é um texto muito interessante, e eu queria que você prestasse atenção. Você que está em casa também pode nos acompanhar. Capítulo 3, do verso 1 até o verso 21, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizestes? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente:
Porque fizeste isso, serás maldita entre todo gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor terás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore, da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó te tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vamos orar. Deus, a tua palavra foi lida e nós estamos diante do Senhor, carecendo da graça do Senhor, da bondade do Senhor e da orientação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse, esse é um texto muito interessante, até mesmo enigmático. O texto do Gênesis, pelo menos até o capítulo 6, 7 aproximadamente, ele conta a história das origens de todas as coisas. Então, eu quero conversar com você, como eu disse, sobre o seguinte tema: um vírus perigoso chamado pecado, e nós vamos dividir a nossa conversa em 4 momentos. A questão do diálogo da mulher com a serpente, a questão do que foi observado pela mulher e também por Adão, está implícito isso no texto, a questão do que o pecado tirou da humanidade e, por fim, a iniciativa de Deus para resolver esta situação. Mas antes eu preciso situar você nesse ambiente da leitura do texto. A gente entendeu aqui que Adão e Eva estavam num determinado ambiente e uma terceira figura chega para dialogar com a mulher primeiramente. Mas, o que é isso? Que ambiente é esse? Quem é esse casal? Quem é essa figura enigmática, essa terceira figura que aparece nesse contexto? Nós estamos no capítulo 3. Os 2 capítulos anteriores, capítulo 1 e capítulo 2, contam a história da origem de toda a nossa realidade material. Conta a história da origem do dia, da noite, dos rios, da terra, dos animais, das plantas, Deus fazendo todas as coisas, criando todas as coisas. Deus cria tudo. E num determinado momento, já perto de terminar a criação, Deus tem 2 movimentos de criações muito interessantes. O primeiro movimento é um jardim. Ele cria um ambiente doméstico, ele cria um espaço físico, num lugar chamado Éden. Éden, lugar de maravilhas, lugar de delícias, um bom lugar. Um lugar apropriado para um ambiente familiar favorável. Cria o jardim. E depois ele então cria o homem e cria a mulher. A narrativa bíblica diz que Deus cria o homem do pó da terra.
E depois de ter feito o homem do pó da terra, ele tira a mulher de uma das suas costelas, e aí ele se aproxima do casal, coloca o casal no jardim e diz: é a casa de vocês. Tudo que está aí pertence a vocês. Vocês podem governar sobre isso. Vocês podem cuidar disso. Vocês podem prosperar enquanto família. Vocês devem ter filhos e povoar este ambiente. Mas, neste mesmo ambiente, havia um adendo, uma negativa, uma situação que, na verdade, se fosse observada, perpetuaria, iria tornar legítima toda essa maravilha na qual o homem estava centrado. E esse adendo era uma única árvore, que ficava exatamente no meio. Deus chama o casal e diz: olha, preste atenção. Aquela árvore lá, ela tem um objetivo muito específico. Ela traz no fruto dela a possibilidade do conhecimento do bem e do mal. Vocês não devem comer daquela árvore. Vocês não podem comer daquela árvore. Se vocês comerem, vocês irão morrer. Vocês irão morrer. Bom, então a gente já consegue entender aqui que o homem não foi criado para a morte. O homem não foi criado para a escravidão do mal. Pelo contrário, ele foi criado para a vida. Ele foi criado para viver debaixo do governo do bem. Mas aí surge um terceiro elemento. O texto dá uma imagem para esse elemento. E diz que esse elemento tinha uma imagem de uma serpente. E ela vai até onde estava a mulher, conversa com a mulher, e de acordo com a narrativa do texto, ela consegue convencer a mulher a comer do fruto que era proibido. Pois bem, eu não quero discutir com vocês, eu não vou discutir isso com vocês, esse não é um ambiente apropriado para isso. Se de fato toda essa narrativa, ela é legítima no sentido dos seus personagens. Mas eu quero afirmar para você que o fato ocorrido é legítimo. A criação do homem e da mulher é legítima. O ambiente onde o homem e a mulher estavam hospedados, morando, era legítimo. E o fato do mal ter entrado no mundo a partir de um movimento de desobediência do homem e da mulher também é legítimo. E a prova está conosco hoje. Eu não preciso ir lá atrás, há milhares de anos atrás, escavar a região da antiga Mesopotâmia, onde estava localizado o jardim, para provar, através de pedras, tabuinhas ou qualquer outros elementos arqueológicos, que de fato o ambiente existiu. Nós somos a prova dessa verdade histórica, porque o mal está presente em nosso meio. Não há defesa mais convincente da verdade de que o mal entrou no mundo através da desobediência dos nossos primeiros pais do que tudo que estamos passando, tudo que estamos sofrendo. O que vivemos, o que experimentamos, o que sofremos é a prova mais concreta de que, de fato, o mal um dia entrou no mundo. O mal um dia entrou no mundo. O que o texto sagrado quer mostrar para a gente é esta verdade. Se ele desenha essa verdade,
com um estilo literário específico, é uma outra coisa que não convém discutir aqui. Mas a verdade é uma apropriação do texto e ele quer que nós entendamos isso. Ele quer que nós conheçamos isso. Uma vez entendido esse ambiente, a gente então começa a desenvolver o primeiro tópico desta verdade. O diálogo. Se vocês lembrarem do texto, vocês vão conseguir perceber, dá até para imaginar, né? Dá até para você desenhar, né? Eva passeando no jardim, comendo as frutinhas, passando a mão na cabeça dos animais, feliz da vida, tomando banho de rio. De repente, começa uma conversa. Deus tinha dito, não coma, não coma. O mal trabalha nas ordens diretas. O mal trabalha nas ordens diretas. Não coma, não coma. O diálogo se dá exatamente em torno disso. Eva não teve o cuidado de perceber o perigo do diálogo. Muitas das vezes, o mal é produzido na vida da gente a partir de uma motivação dialogal, a partir de um diálogo que não deveria acontecer, de uma conversa que não deveria acontecer. Assim como o mal trabalha numa ordem direta, ele é produzido a partir de diálogos inconvenientes e inapropriados. Há 3 características desse diálogo aqui. A primeira é uma conversa perigosa que gerou motivos para a desobediência. É uma conversa extremamente perigosa que gera motivação para a desobediência. Foi isso que Deus disse? Foi dessa forma que Deus falou, vocês não podem comer nada, absolutamente nada. Vocês vão ter que passar fome, vocês não podem fazer nada, nada, não podem tocar. Abriu o precedente para a resposta. A resposta tem uma tréplica e aí vai embora, e aí o diálogo entra numa lógica do mal. E o que acontece é o que de pior pode existir. A segunda característica desse diálogo, que é uma conversa que inverteu os valores que podiam gerar vida. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Mas lembra, o pressuposto da vida eterna estava na ordem para não comer, porque comendo morreria. Logo, se não comer, tem vida. Mas a conversa, além de ser perigosa e gerar motivação para a desobediência, ela também inverte os valores, subverte os valores que podiam gerar vida. O caminho para a vida, Eva, o caminho para a vida, Adão, não é não comer. Não é não comer. O caminho da vida é se tornar como Ele. É se tornar como Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? O caminho da felicidade não é a abstinência do prazer, é o prazer. O caminho da felicidade não é a abstinência das drogas, é o uso das drogas. O caminho da satisfação não é a ausência da imoralidade ou da sexualidade desenfreada, é a prática sexual. O caminho da liberdade não é a disciplina física, emocional e espiritual, pelo contrário, é a prática licenciosa e sem limites
de todos os movimentos que podem gerar satisfação. Essa conversa ainda existe hoje, né? Essa conversa ainda existe hoje. Terceira característica do diálogo é que é uma conversa que gerou uma afirmação perigosa e improcedente. Vocês não vão morrer, vocês estão equivocados. Deus cometeu um equívoco. Deus cometeu um equívoco. Ele esqueceu de dizer para vocês que não é bem assim que funciona. Eu estava lá com ele. Eu conheço bem ele, conheço bem essa questão, conheço bem esse negócio chamado morte, conheço bem esse negócio chamado vida. Não é por aí, não. Tem alguma coisa que não está bem explicada. Alguma coisa está escondido de vocês. Um diálogo perigoso que gera motivação para a desobediência, que subverte valores que geram vida e que se afirma em informações negativas, improcedentes. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você esteve num ambiente de diálogo exatamente com essas características e por isso você está preso em circunstâncias desagradáveis? Está preso no vício da bebida, das drogas, está preso na prostituição, em toda sorte de males que só tem te causado problemas. Quantas vezes? Quantas vezes? Cuidado com determinadas conversas que não te trazem vida, mas são diálogos promotores de morte. Cuidado, porque foi isso que aconteceu naquele dia, naquele lugar, com aquele casal. Um diálogo promotor de morte. O homem vive de conversa. Nós vivemos de debate. Nós vivemos de diálogo, mas nós entendemos que a liberdade que temos é o elemento motivador da disciplina do diálogo. Eu não preciso conversar qualquer coisa com qualquer pessoa, se eu entendo que essa coisa não vai trazer resultados positivos para mim. Uma das orientações bíblicas mais negligenciadas, sob a alegação de que nós somos extremamente poderosos porque temos Cristo em nossas vidas, é fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. O texto é tão radical que ele não nos orienta a fugir do mal, não. Ele nos manda fugir da aparência do mal. Se parece mal, foge. E fugir não é uma atitude negativa, é uma atitude de preservação da integridade. É uma atitude de preservação da integridade física, moral e espiritual. Nós não precisamos nos envolver em diálogos que vão gerar morte. Porque o texto mostra isso para a gente. Mas, além do ambiente de conversa, né, além do debate em torno do que Deus havia falado ou deixado de falar, das possibilidades, né, que poderiam vir a acontecer ou deixar de acontecer, alguma coisa de particular surge nos nossos primeiros pais, surge em Eva, implicitamente também em Adão. O que ela observou, o que ela viu. Porque a conversa girou em torno de um objeto específico e da orientação de Deus
sobre aquele objeto. No diálogo, na conversa, toda a percepção de Eva foi completamente direcionada para a árvore, para o fruto. E quando ela olha a árvore, algumas questões começam a surgir em sua cabeça, em seu coração. Algumas certezas começam a apontar. E a primeira coisa que Eva percebe é que a fruta tinha uma aparência bonita. Não é uma fruta feia, é uma fruta bonita. Ela chama a atenção pela beleza. Ninguém iria olhar para uma fruta feia. A segunda coisa é que essa fruta, ela tinha também um poder meio que hipnotizante. Ela tinha capacidade de encantar, de embebedar, de produzir o desejo de possuí-la, não apenas pela sua beleza aparente, mas talvez pelo seu odor, talvez pelo conjunto da obra, a árvore toda, algo que chamava a atenção e que promovia a possibilidade do prazer. E além disso, o significado da árvore, o significado do fruto. Eva viu que aquele fruto dava a ela a capacidade de gerar um desejo acima da normalidade. Dava a ela um desejo impossível de ser atendido, que foi proposto no diálogo, mas que era absolutamente impossível: tornar-se semelhante a Deus, conhecendo a diferença entre o bem e o mal. Impossível, absolutamente impossível. A gente está fazendo uma comparação entre um ser absolutamente eterno, e não apenas no sentido da sua existência, mas de toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, e uma pessoa que vivia dentro de uma dimensão física com os seus sentidos limitados, desejoso de alcançar um conhecimento impossível de ser alcançado, porque ninguém consegue se igualar a Deus. Isso é impossível. Deus é algo, alguém ou alguma coisa que está muito além da nossa capacidade humana de nos igualarmos a Ele. Graças a Deus por isso, né? Olha que coisa interessante. Uma conversa gera motivações com implicações visuais que produzem desejos e que leva à concretização do fato. Pega, come, dá para o seu esposo, imediatamente eles percebem o que aconteceu. Imediatamente eles percebem que o mal entrou no mundo pela desobediência. E aí, meus irmãos, a coisa se torna realmente catastrófica, primeiramente na natureza humana e depois, por força do texto, em toda a natureza onde eles estavam habitando. O pecado entra e tira deles coisas extremamente preciosas e coloca outras no lugar. E nós herdamos
todas essas implicações, todas essas questões que entraram no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais, que não tiveram cuidado de guardar a curiosidade. O que o pecado tirou da humanidade? O que o pecado tirou de mim? Tirou de você? Tirou dos nossos primeiros pais? 4 coisas. Primeiro, o pecado tirou a inocência original e substituiu pela imoralidade generalizada. Lembra do texto? Assim que eles acabaram de comer, eles viram que estavam nus. Mas eles estavam nus há muito tempo. E é claro que eles, antes de comer do fruto, de desobedecer, eles sabiam que estavam nus. Eles sabiam. Mas essa percepção da nudez já não é uma percepção natural. É uma percepção de vergonha. De não se sentir confortável. De medo. Aquela inocência original que eles possuíam, que os fazia perceber que estavam sem roupa, mas estavam bem, e que inclusive permitia todos os dias um tempo a sós com Deus, porque Deus não tem nenhuma vergonha de ver o homem na sua nudez. Eles perderam, acabou, não tem mais. Agora nós precisamos cobrir o nosso corpo, porque a ausência de roupa no corpo significa imoralidade, significa exposição ilícita, significa possibilidade de desejo, significa promoção de pecado, significa tentação. A nudez que vem pelo pecado é uma nudez que evidencia a vida pecaminosa do homem. E aí o que ele faz? Ele procura se esconder, ele procura construir roupas para esconder a sua nudez. Então o pecado tira a inocência original do homem e traz a imoralidade generalizada. E quando eu falo de imoralidade generalizada, eu não estou falando apenas de perversão sexual, não. Eu estou falando de qualquer tipo de mal produzido pelo homem a partir da perda da inocência original. Segunda coisa que o pecado tira da humanidade, ele tirou a alegria da comunhão com Deus e colocou no lugar o medo e a vergonha de Deus. Adão, Eva, cadê vocês? Vamos conversar, vamos nos alegrar, vamos fazer o levantamento do dia de vocês, vamos brincar nos campos do Senhor. Um belo filme, inclusive, tá? Um belo filme. Vamos brincar no campo do Senhor. Não, eu estou com vergonha, eu estou com medo. Eu não tenho como chegar diante do Senhor. Como? Como não tem? Todos os dias nós estamos juntos e agora você não quer mais? Eu tenho medo do Senhor. Eu tenho vergonha do Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos em 2021. Fazendo uma matemática simples, muito provável, mas não necessariamente exata, o texto foi escrito aproximadamente, de acordo com alguns estudiosos, 4.000 a.C. 4.000 a.C. Escrito. Quando o texto foi escrito, a história já tinha acontecido. Então você bota aí mais uns, agora já é um chutômetro, tá? 10.000 anos, 14.000, mais 2.000, 16.000.
a gente ainda tem vergonha de Deus. Ainda tem gente com medo de Deus. Olha, não? O mal é genético. O mal é genético, ele passa de geração a geração, com todas as características que lhe são peculiares, inclusive o medo de Deus. Terceira coisa que o pecado tirou da humanidade. Tirou a capacidade de viver de forma natural a eternidade e colocou a morte. Não coma, se comer morre, logo, se não comer vive. Eu iniciei a nossa conversa dizendo que o homem não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida. Ele foi criado para a vida. A vida era uma possibilidade que estava nas mãos do homem. A decisão para a vida estava nas mãos do homem, nas mãos dos nossos primeiros pais. Mas a opção foi pela morte. Então o pecado tira a capacidade natural de viver eternamente. Se não tivesse comido, a eternidade humana seria uma faculdade natural do ser. O homem existiria eternamente naturalmente. Mas a opção foi trocar o que é natural pelo que é efêmero, passageiro, temporal. Numa das cartas do Novo Testamento, o autor chega a dizer que a vida do homem é como palha. O vento leva, acaba. É muito fácil morrer. É só estar vivo. A morte se tornou um elemento natural no lugar daquilo que deveria ser natural, que é a eternidade. Por fim, o pecado tira da humanidade toda a honestidade de caráter e coloca no homem o senso de acusação. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. É muito interessante isso, irmãos. É muito interessante a necessidade de acusar um terceiro pela prática delituosa. A coisa é muito mais séria. A primeira acusação, que foi a acusação feita por Adão, não foi a mulher. Ele não acusou a mulher, ele acusou Deus, a mulher que o Senhor me deu. Eu acho que Adão não estava bem naquele dia, porque é muita ousadia acusar Deus de alguma coisa. Se o Senhor não tivesse feito, não teria acontecido. Com certeza o Senhor está errado e eu estou certo. Uma das faculdades mais curiosas do pecado é a capacidade de gerar razão equivocada com relação a determinados valores. Eu estou certo, você está errado. E a necessidade de estar certo implica na satisfação de ver o outro mal porque está errado. E Adão chega ao limite de acusar Deus. A honestidade moral, a honestidade de caráter foi completamente tirada do homem. E, meus queridos irmãos, voltando à famosa matemática de 14 mil anos aproximadamente, 16 mil anos aproximadamente, até hoje, as nossas relações mais perniciosas são acusativas. Um ambiente extremamente favorável à acusação é um ambiente familiar. Esposa acusando a esposa acusando o esposo, filhos acusando os pais, pais acusando os filhos. É um ambiente possível de promover a característica acusatória ou acusativa, nunca sei, na vida do ser humano. Eu acho interessante, hoje eu conversava com uma pessoa sobre isso, não? Como o pecado subverteu a nossa capacidade de refletir.
Quando alguém poderia pensar que Deus iria se ofender por uma acusação feita a ele? O pecado trabalhou tão maleficamente em nossa mente que nos tornou tão arrogantes que não possibilita apenas a acusação a Deus, mas cria em nós a certeza de que é possível acusá-lo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Todo mal cometido pelo homem retorna para o homem. Nenhum mal praticado tem a capacidade de gerar o bem. Por definição, o mal só gera o mal. Situação delicada, complicada. Nós herdamos tudo isso. Nós somos frutos desta questão original, deste pecado inicial, dessa desobediência deliberada, voluntária, original. Nós sofremos as consequências de tudo o que os nossos primeiros pais fizeram. Nós estamos debaixo do mal, nós estamos debaixo da morte, nós estamos debaixo das doenças, nós estamos debaixo de todos os tipos de males imagináveis e não imagináveis. Aí você poderia dizer assim, puxa, acabou, né? Acabou, então acabou. Mas talvez você não tenha prestado atenção no versículo 21 do capítulo 3. Presta atenção no capítulo 21. O Senhor Deus fez roupa de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus tinha todas as razões para chutar o balde, dizer, rapaz, você pisou na bola. Você fez exatamente o que eu falei para não fazer. Eu vou acabar com tudo isso. Não sei se vou fazer de novo. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele olhou a nova condição humana, ele olhou a nova realidade humana, o novo ambiente onde o homem estava sendo inserido, todas as maldições advindas como resultado da desobediência, e mesmo assim, ele foi lá, pegou o homem, deu uma limpada, fez uma roupa e vestiu o homem. Talvez você não seja lembrado, mas o texto diz que antes de Deus fazer isso, Adão e Eva tentaram fazer. Pegaram folhas e tentaram fazer roupa para eles. Deus tira, você não vai conseguir mais resolver o seu problema. Você não vai mais conseguir resolver o seu problema. Não tente, não tente. Tudo que você fizer só vai gerar males. Não tente resolver o seu problema, você não vai conseguir. Deixa que eu resolvo. Tira isso, veste o que eu estou te dando. O que significa isso? Para a gente encerrar a nossa conversa. Significa que mesmo diante da desobediência do homem, da entrada do mal no mundo e de todos os signos, né, sobre os quais nós estamos, Deus encontrou um caminho para salvar a humanidade. Deus olhou e falou, o mal entrou, mas eu quero o seu bem. Você me desobedeceu, mas eu te amo. Você está com medo de mim, mas eu quero caminhar com você. E aí, se você ler toda a Bíblia, você vai chegar num determinado momento da história bíblica, que também é a história da humanidade, onde um quarto personagem aparece, chamado, aliás, me perdoe, um quinto personagem, não? Adão, Eva, serpente e Deus, um quinto personagem, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. E esse ato de vestir o homem, feito por Deus, aponta
para a morte de Jesus na cruz do Calvário e para o sangue dele derramado, e apenas aquilo que Deus faz, é capaz de resolver o meu, o seu e os nossos problemas. E o que Deus faz? Entrega o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, e pelo sangue dele, o poder do pecado é derrotado e nós reatamos a comunhão com Deus que havia sido perdido ou perdida por desobediência dos nossos pais lá no jardim, no Éden. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu continuo afirmando: o homem não nasceu para a morte, o homem não nasceu para o mal. E mesmo a morte tendo entrado no mundo e o mal tendo entrado no mundo, Deus achou um caminho para que o homem pudesse viver eternamente e viver sob o governo do bem. E o caminho é Cristo Jesus. Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Apenas Jesus, apenas a morte sacrificial de Jesus é capaz de destruir tudo isso que nós acabamos de conhecer com a presença do mal no mundo e tirar você da situação desagradável, terrível, imortal que você se encontra. Então, você precisa tomar a decisão contrária à decisão de Adão. Lembra que eu falei? A decisão da vida estava nas mãos de Adão. A decisão da sua vida está nas suas mãos. É você quem decide. É você quem define. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. A morte de Jesus na cruz do Calvário é o caminho que Deus construiu para a sua salvação, para a sua libertação, para a sua vida eterna. Aceite Jesus, reconheça isso, porque Ele te ama. E por mais que você não queira caminhar com Ele, se essa for a sua opção, Ele quer caminhar com você. Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar a Deus, vamos adorar a Deus.